eu estava aqui escrevendo, estudando, e me veio o seguinte com relação aos catequistas, à formação, ao envio, ao chamado, ao fim, tudo isso junto e misturado. O que veio aqui para mim agora? Jesus, quando chamou os discípulos, e ele chamou um a um, assim como ele chamou você, assim como ele me chamou, ele chama individualmente cada um. Chama para segui-lo, para ser seu discípulo. Um deles disse para Jesus, Jesus, onde moras? E aí Jesus disse para ele, venha ver. Jesus convida os discípulos para ficarem com ele. Por que isso? Não é só um chamado, vem cá você, e chamou, escolheu e envia os discípulos para uma missão. Não, é preciso formá-los, é preciso educá-los, ensinar a eles aquilo que ele veio, para aquilo que ele veio. Jesus veio ao mundo nos ensinar o amor, e é isso que ele quer que os discípulos dele façam. Como eu disse na jornada do catequista, não sei se você estava lá ou não, e eu digo sempre isso, né? O povo de Deus no Antigo Testamento, você deve se colocar lá como povo de Deus quando você lê o Antigo Testamento. É a palavra de Deus falando para você como povo escolhido. Tanto é escolhido que chegou até você esse chamado de Jesus. Você é herdeiro desse povo. E no Novo Testamento, nós somos os discípulos. Então, Jesus chama cada um deles, como ele nos chama também. E aí, o que acontece? Num determinado momento da nossa vida, nós ouvimos esse chamado de Jesus. E o que a gente faz? Isso aconteceu comigo, e é por isso que eu estou falando aqui. Aconteceu comigo, eu recebi um chamado e eu fui. Não tive informação, não sabia nada. O que eu anunciei? Não é fácil, sabe? Não é fácil. Quando eu paro para pensar isso, eu fico pensando assim, que falta de responsabilidade. Você recebeu um chamado e você simplesmente sai, vai e começa a evangelizar. Me incomoda isso hoje, me incomoda pensar isso hoje, tá bom? Na época, não. Eu sofri. Conto a minha história, inclusive, na jornada do catequista. Mas eu pedi ajuda para o Padre Bush na época, dizendo para ele que eu estava fazendo. Eu sentia muita dificuldade. Chorava depois dos encontros de catequese, porque eu não via que estava acontecendo algo realmente que estava progredindo. Ele acalmou meu coração naquele momento e me disse, Raquel, estuda, aprofunda, vai conhecendo mais. Você recebeu um chamado, você disse sim. Então, o que você precisa fazer agora? Aprofundar. Hoje, se eu recebesse esse chamado com o entendimento que eu tenho, e, aliás, eu recebi 3 chamados de Deus para momentos diferentes na minha vida. E o terceiro chamado eu estou cumprindo agora a minha missão, que é junto aos catequistas do Brasil. Porque foi assim que Deus falou comigo. Raquel, quero que você ajude os catequistas do Brasil. E a catequese fora da caixinha surgiu para ajudar os catequistas. Então, hoje, quando eu falo com vocês, catequistas, a minha preocupação é exatamente essa. O que é que você está replicando, passando para frente, multiplicando, passando para outras pessoas? É aquilo que você conhece, é aquilo que você vive. Se você teve um encontro com o Senhor, aprofundou a sua relação com Ele, quanto mais for íntima a sua relação com Jesus, mais fácil será você anunciá-lo para outras pessoas, porque vai sair do seu coração esse ensinamento. Além do conhecimento, sai também do coração. E você se permite estar cheio do Espírito Santo para anunciar, que é o Espírito que estava com Jesus. Agora, quando isso não acontece, quando os catequistas recebem o chamado e começam a catequizar, e é assim que acontece, como eu disse, já aconteceu isso comigo, eu fiquei pensando, o que Jesus fez com os discípulos? Ele chamou cada um deles, venham para minha casa, venham ver onde eu moro, porque a casa dele é o mundo, é onde ele está. Venham ver onde eu moro. Nesse período, Jesus deu exemplo para eles, prático, eles viram, eles fizeram, eles ajudaram, eles obedeceram Jesus. Eles foram transformados como pessoas, porque talvez fossem egoístas, duros, rígidos,
rudes, e Jesus foi moldando eles conforme o tempo foi passando. Quando eles afastam as criancinhas, Jesus diz, não, tragam as criancinhas até mim. Quando eles afastam as pessoas necessitadas, os cegos que estão chamando Jesus, Jesus diz, não, é lá que eu vou. Você percebe que nesse momento Deus está dando a personalidade, o caráter, o comportamento de cada um deles? É isso que, aqui no curso que eu ofereço, que na verdade eu falo que é um curso, mas não é um curso, é uma formação. É a formação de catequistas que eu ofereço, exatamente com essa visão, para que os catequistas entendam que, além do conhecimento, livros, estudos, cursos, pós-graduação, tudo aquilo que você faz, ele se torna, todo esse conhecimento se torna uma teoria, uma história, se você não sabe traduzir isso para a sua vida, como Jesus fez com os discípulos. Então, nós precisamos de um tempo para a gente se preparar para poder anunciar de um modo especial, vou dizer assim, especial. Quando Jesus chamou-os, repetindo então agora sobre isso, quando Jesus chamou cada um deles e falou, venha ver onde eu moro, ele ficou com esses discípulos 3 anos. Você imagina um curso, um aprofundamento de 3 anos de formação diária, 24 horas com eles. Foi isso que Jesus fez. 3 anos, 24 horas. Eu até vou fazer essas contas aqui depois, saber quantas horas que eles ficaram com Jesus durante esse período. E depois, lá no finalzinho, quando Jesus começa a dizer para eles o que vai acontecer, antes de ele ser crucificado, antes de ele subir para Jerusalém, ele fala para os discípulos para eles irem, para anunciarem. É no finalzinho da vida pública dele que ele anuncia aos discípulos, ele dá essa ordem para os discípulos, ide, batizai e anunciai. Então, o que eu quero dizer para vocês? Às vezes a gente tem o conhecimento, mas a gente não consegue colocar isso na nossa vida. Adiantava os discípulos terem só conhecimento se eles não tivessem vivido com o Senhor? Se não tivessem tido aquele que deu exemplo na prática, no dia a dia, que mostrou o tempo todo o seu amor, como que nós, discípulos, deveríamos viver, conviver, reagir, agir, anunciar. Se não fosse através desse exemplo que Jesus deu para eles, ficaria tudo somente conhecimento, né? Imagina dar aula ali, fala, 24 horas falando, mas não mostra como é que vive isso. E não é fácil, não é fácil. Se a gente não tem esse entendimento do meu eu, do seu eu e do outro, quem é o outro, como eu falo com o outro, como eu entendo o outro, nós só podemos e conseguimos verdadeiramente levar essa mensagem e fixá-la no coração, seja a mensagem que for, se a pessoa conseguir colocar em prática na vida dela. Caso contrário, isso se perde. Assim como todo o nosso estudo, durante 11 anos que nós estudamos, desde o primário até o ensino médio, sem considerar as faculdades, os cursos, as pós-graduações, 7%, somente 7% do que nós aprendemos é que nós lembramos. Por quê? Porque nós colocamos em prática. É muito mais fácil você fazer uma conta de matemática, de somar, dividir, multiplicar e subtrair, do que você usar uma matriz, uma raiz quadrada. Porque você não usa, a não ser que você trabalhe com isso. Então, aquilo que nós colocamos em prática, nós lembramos. Escrever o básico, aprender a escrever, você vai sempre formar palavras, você vai escrever. Você pode aprofundar mais para acentuar, botar vírgula, ponto no lugar certo, né? Trazer a entonação para o seu texto, conforme você vai aprofundando. Mas o básico que você aprendeu, beabá, você não vai esquecer mais. Por quê? Porque você usa, nós usamos, precisamos escrever. E assim também deve ser a nossa evangelização. Ela precisa ser algo que em cada encontro que você tenha com o seu catequizando, você consiga transformar a mensagem que você está levando
em uma prática de vida que aproxime o seu catequizando de Jesus. A cada encontro, o seu catequizando vai chegando cada vez mais próximo de Jesus. E quando eu falo que a gente não pode falar, né, que catequese é aula, porque a aula, você entrega uma matéria, você entrega um assunto, que não necessariamente você vai aplicar, você vai ter conhecimento daquilo. A catequese é vida. A catequese deve ser viva, como a palavra de Deus é viva, porque ela cabe, ela encaixa em todos os momentos da nossa vida, em qualquer lugar que nós estejamos, em qualquer lugar que a pessoa esteja. Eu estou em Campinas, o outro está na China, o outro está no Japão, o outro está nos Estados Unidos, na Alemanha, no norte, no sul do Brasil, leste, oeste. Está tudo bem. A palavra de Deus é a mesma. Ela é viva e ela se encaixa muito bem aonde você está, aonde cada um está. Essa palavra viva não é uma história. Nós não podemos pegar a Bíblia e ler a Bíblia, pegar a Bíblia, abre, lê como se fosse uma história. Não é assim. A palavra de Deus é vida. É vida. Tudo aquilo que a gente lê, a gente traz para dentro de nós e coloca em prática. E os catequistas têm muita dificuldade de fazer isso. Na formação da catequese fora da caixinha, eu ajudo os catequistas a terem esse entendimento, facilitando e possibilitando que eles façam isso. Que eles transformem a catequese em prática cristã. As crianças são muito pequenas, os jovens são muito aventureiros. O que nós precisamos fundamentalmente ensinar para eles? É o amor. O amor é tudo. Porque o amor transforma, o amor não deixa fazer nada de ruim, o amor constrói, o amor une, o amor permite respeitar o outro, o amor não permite a injustiça, o amor não discrimina, o amor não marginaliza. Então percebe que quando nós trabalhamos os temas, todos os temas que nós temos que trabalhar durante a catequese, porque tem um itinerário para ser cumprido, seja ele qual for que você estiver nas suas mãos, você precisa transformar esse itinerário em vida. Como falar com os seus catequizandos, catecúmenos, de modo que aquele ensinamento ele consiga traduzir em prática cristã. Nós estamos, a nossa missão, nosso compromisso é, como eu disse, levar, desenvolver, crescer, fazer com que o outro tenha esse encontro com o Senhor. E aí eu pergunto para você, você já teve esse encontro com o Senhor? Você tem essa intimidade com Ele a ponto de falar do seu coração aquilo que brota espontaneamente desse encontro que teve com Ele? Desse olhar de Jesus nos seus olhos quando Ele te chamou? Para e pensa e lembre-se como foi o seu chamado, como foi a transformação que começou a acontecer dentro de você. O que você fez para aprofundar nesta relação? Houve uma transformação na tua vida? É esse chamado que nós somos chamados a fazer também para o outro, para o nosso catequizando. Um módulo muito importante, que eu chamo que é o módulo que nós iniciamos a formação, é o módulo do autoconhecimento. Ele é o módulo 4, tá? O módulo 1, 2, 3 são os módulos de início do curso, e entra o módulo 4, que é o módulo do autoconhecimento. São 13 aulas de autoconhecimento, voltada para a catequese, lembrando que o catequista, antes de ser catequista, ele é um ser humano, ele é uma pessoa, é gente, que precisa conhecer-se. E quanto mais ele se conhece, mais ele conhece o outro. E esse módulo, ele faz toda a diferença na vida do catequista, porque ele passa a ter um olhar diferente para o outro. Muitas vezes nós somos rígidos demais, como os balões que eu falei, somos duros demais, não estamos preparados para o novo, ou para o que é diferente, ou para aquilo que a gente não conhece. E quando você passa por esse módulo, por esse treinamento dentro da formação,
você começa a descobrir a obra-prima que Deus fez em você e, consequentemente, a obra-prima que Deus fez no outro também. E você começa a se valorizar mais e valorizar mais o outro. E, de certa forma, consequentemente, melhoram as relações. Porque nós nos relacionamos o tempo todo. O ser humano vive de relações. Relações pessoais, interpessoais, relações virtuais, mas são relações. E necessitam da comunicação. E como a gente vai se comunicar se a gente não consegue se relacionar? O relacionamento, às vezes, se não é bom, afasta, e aí você nem comunica. Então, nós estamos falando aqui de melhorar os relacionamentos, melhorar a sua comunicação. Muitos catequistas, eles testemunham, mandam depoimentos para mim, no meu particular, no meu celular, dizendo que a vida pessoal, familiar foi transformada. As pessoas me contam a história delas, os catequistas. E fica aqui guardado comigo. Porque eles começam a entender o outro e ter um olhar de amor, de compaixão, enxergar os valores, enxergar o lado bom, positivo do outro, que às vezes a gente só enxerga o lado ruim. E aí na comunidade? Mais ainda, a necessidade de olharmos para o outro com esse amor de Jesus. Com compaixão, com caridade, com amor, com respeito. E dessa forma a gente vai melhorando tudo. Vai melhorando tudo. Eu sei que nós não vamos conseguir de uma hora para outra. Mas é da vontade de Deus que isso aconteça. É importante na igreja que a transformação aconteça. Nós precisamos girar essa roda de forma que a catequese realmente seja transformadora na vida do outro. Que o outro, que provoque no outro o encontro verdadeiro com Jesus. Nós não vamos saber. Não pense você que você vai ver o resultado. Você não vai ver o resultado. Mas você vai saber exatamente o terreno que você está plantando, as sementes que você está semeando, e vai cultivar essa terra com essa semente. Esse é o nosso papel. Nós semeamos e temos que semear muito bem para a semente morrer e crescer e dar frutos. Outros vão colher os frutos. Não somos nós. Não é da nossa alçada. Não foi isso que foi pedido para nós. Jesus pediu para os discípulos anunciarem. E é o que nós fazemos, nós vamos anunciar. E aí é tudo aquilo que nós anunciamos vai dar fruto lá na frente. Outras pessoas vão colher. E Deus vai saborear. Então você imagina que você está semeando algo para Deus saborear. Não é lindo isso? E quando a gente se vê nessa responsabilidade, que frutos eu quero dar para o Senhor saborear? Frutos murchos, sem força. Às vezes é uma planta seca que nem fruto não dá. Olha a responsabilidade nossa. Então lembremos que Jesus chamou os discípulos, ficou com eles 3 anos, formando-os, moldando-os conforme Ele mesmo queria. E Deus faz isso com a gente através das pessoas, através das formações, através das palavras, do amor. Deus vai nos moldando. Então, Jesus, lembrando que Jesus chamou, formou, moldou, e depois é que Ele deu a ordem e fez o envio. Muitas vezes nós recebemos o chamado, já saímos para o envio. Nós precisamos nos preparar. Um beijo para você, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Até!